Para completar, time chileno chamando o Atlético Mineiro de sem vergonha. Do GE. Globo, Pedrinho trouxe uma informação aqui. Atlético encerra a negociação com o Fluminense por Hulk. Henrique André tem notícias importantes. Próximos passos do Galo, que estreou com empate na Arena MRV e volta a ter bastidores agitados. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, rapidinho, já vou soltar o vídeo aqui, né? Chegando com informações importantes do nosso Atlético. A gente vai estar reagindo aqui ao vídeo do canal do Nicola e também Tatiá Esporte, pessoal, deixando os créditos aqui. Mas antes de eu soltar o vídeo, vou pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações, pessoal. Então, bora pro vídeo. Quero falar agora sobre o Galo e uma cobrança, mais uma, de um dirigente de um clube da América do Sul, cobrança pesada contra o Atlético Mineiro, que virou SAF, tem donos extremamente ricos, mas segue passando vergonha. Dá uma olhada no que disse o presidente do Palestino em relação à possibilidade de o Atlético comprar nos próximos dias Lucas Assad, outro jogador do futebol chileno, que pertence à Universidade do Chile, abre aspas. O Atlético não pagou nenhum único dólar pela compra de Ivan Roman. Ou seja, tem o Roman jogando de graça. Não pagaram nenhuma das parcelas e agora aparecem comprando um outro jogador chileno por 5 milhões de dólares. É um atrevimento. Nunca pensamos que um clube do porte do Atlético fosse tão sem vergonha. Declaração fortíssima de Jorge Wayu, que é o nome do presidente do Palestino. A cobrança se dá pelo Ivan Roman, zagueiro que tem atuado no Atlético, ainda não conseguiu se destacar. O Galo soltou uma nota para os setoristas afirmando que existem tratativas para regularizar as pendências com o Palestino. Nessa mesma nota, o Atlético criticou o Palestino, dizendo, abre aspas, a tentativa de vincular uma situação a outra é infundada e maldosa e não corresponde à realidade dos fatos. Desculpa, mas se você deve, compra o jogador e não paga, o problema está no Palestino. Gostaria que os torcedores do Atlético respondessem e me ajudassem a entender essa situação, beleza? O meu grande amigo Pedrinho Spinelli, Pedro Spinelli, do Globo.com, né? Do GE.globo. Do GE.globo, Pedrinho trouxe uma informação aqui. Atlético encerra a negociação com o Fluminense por Hulk. O Pedro, mais cedo, eu trouxe na turma do bate-bola, que o Atlético recusou a oferta do Fluminense. E lá no Rio de Janeiro estão falando que o Fluminense que recusou a oferta do Galo. Então, ou seja, os times não entraram no acordo, tá? Até o momento, a informação que eu tinha era que, recusou, mas eu não vou afirmar que não pode chegar outra, né? E essa situação, ela andar. Pedro Spinelli está afirmando que Atlético encerra a negociação com o Fluminense. E eu estou tentando apurar esta informação, óbvio, viu, gente? Sem desconfiar da informação do Pedro, que é um repórter, um produtor maravilhoso, meu amigo, muito bom de serviço, mas para eu também ver se eu consigo outros detalhes para trazer pra gente ainda durante a nossa mesa redonda. É isso, tá explicado. E mais um exemplo de como tudo pode mudar em pouquíssimo tempo. No começo deste programa, há 40 minutos, a gente estava com uma linha de discussão, agora a gente pode caminhar para outra. E daqui meia hora, depois da mesa redonda, pode surgir uma apuração que encaminha para outro lado. Nenhuma novela das 9 da Globo tem um enredo tão emocionante. Não. É mistério, né? Mas nesse caso, vou falar a verdade. Enredo chato. Mistério, Vai desgastando pros dois lados, pro Hulk e pro Atlético, e o torcedor é que paga a conta. O torcedor tá no meio, né? Tomando tiro dos dois lados. Tá nessa. Vamos com o Atlético a partir de agora. Henrique André tem notícias importantes. Próximos passos do Galo, que estreou com empate na Arena MRV e volta a ter bastidores agitados nesta segunda. Boa noite, Henrique. Boa noite, Cirilo. Para quem tá acompanhando a nossa turma do bate-bola, antes de falar de assunto quente, e esse assunto tem nome, né? Hulk. Não acabou não, viu, Cirilo? A gente falava isso na semana passada. Vamos falar do dia do Atlético, que foi de treino em 2 períodos, após este empate, esse tropeço em casa na estreia do Campeonato Mineiro. Treino em 2 períodos, de manhã e também à tarde, e amanhã um treino na parte da manhã. O Galo viaja para Montes Claros às 3h15 da tarde, onde vai enfrentar o Norte na quarta-feira, às 7h30 da noite, na Arena Credinor. Tá o Atlético fazendo seu segundo jogo, e para este duelo, o técnico Sampaoli deve continuar experimentando alguns jovens da base, aqueles que não atuaram contra a equipe do Betim, né? Alguns que atuaram também, continuar rodando também a equipe principal, jogadores começando a atuar em 2026, mas segue aquele mistério também, né, do Sampaoli sobre escalação. Mas
nunca mantém o mesmo time do Sampaoli. Esta é a certeza que a gente tem. Então deve testar novos garotos e também jogadores mais tarimbados, né? Os jogadores da equipe principal. Cirilo, um assunto quente também é sobre o Lucas Assad. É o chileno de 22 anos da Universidade de Chile, que a gente vem falando há algum tempo na Itatiaia, que o Atlético tinha um grande otimismo na contratação do Lucas Assad. Só que o que está rolando agora, Cirilo? Hoje um diretor da Laú, ele deu uma entrevista coletiva falando sobre o Assad, que é uma joia rara, né? O termo que ele usou lá no Chile, é um jogador de um potencial único, raro, ímpar, e que a Laú, ela quer uma valorização para o Assad. O jogador vai sair num valor que a Laú, ela entenda que valha, né? O investimento, abrir mão do Lucas Assad. Enquanto este valor não está na mesa da Laú, o clube quer mantê-lo e espera, né, que ele entregue dentro de campo e ajude a equipe nesta temporada. Essas palavras do diretor. Então, leva a gente a crer, né, o que tudo sobre as palavras dele é que, de fato, a proposta do Atlético não foi aceita ainda pela Laú. Então o Atlético vai ter que aumentar, e nos bastidores fala-se de 5 milhões de dólares, vai ter que oferecer mais para ter o jogador de 22 anos, que é o meia, e chegou a estar bem próximo, mas a Laú deu uma recuada e agora o negócio está travado. Sobre esse assunto, Cirilo, foi veiculado também, né, que um diretor teria dito sobre a questão do Palestino do Chile, que era o ex-clube do Ivan Román. O Atlético está em atraso com o Palestino, né? Não pagou parcelas do Ivan Román. O presidente do Palestino disse que o Atlético, na verdade, não pagou um centavo sequer. E informações lá da imprensa local de que os diretores dos dois clubes tinham conversado e que por isso a Laú também estava travando o negócio pelo jogador, pelo Lucas Assad. O Atlético soltou em nota um pronunciamento sobre o assunto e abre aspas. O Atlético esclarece que existem tratativas em andamento para a regularização de pendência financeira com o Palestino do Chile e que isso não tem qualquer ligação com a negociação em curso entre Galo e Universidade de Chile. A tentativa de vincular uma situação à outra é infundada e maldosa e não corresponde à realidade dos fatos. Então o Atlético dando o seu posicionamento e que uma coisa não tem nada a ver com a outra, envolvendo o Assad e também essa questão de uma dívida com o Palestino, que era o ex-clube do zagueiro Ivan Román. Cirilo. No segundo tempo, o Henrique, nós vamos repercutir o que foi essa primeira partida do Galo no Campeonato Estadual, inclusive com falas importantes do Jorge Sampaoli sobre o jogo, mas também sobre Hulk, sobre Rony, sobre montagem de elenco, sobre resoluções. E essa história das resoluções tem um capítulo importante que você vai começar a trazer agora no primeiro tempo, né? Exatamente, Cirilo. Na semana passada, né, a gente trouxe até o posicionamento de Atlético e Hulk. O Hulk falando que cumpriria o contrato, o Atlético que não forçaria a saída do camisa 7. Veio o protesto na cidade do Galo, de torcedores. O Hulk disse, né, que em momento algum se colocou no mercado e que, se fosse necessário, no momento certo, ele falaria verdades. Então, e ontem a gente vai trazer também, no segundo tempo, a fala do Sampaoli sobre o Hulk, né, que chamou a atenção de muita gente, de que não conversou nada com o Hulk, né? Isso soou muito estranho, esta situação, e a gente já vinha trazendo, né, quando eu trouxe que Atlético e Hulk falaram da permanência, que era por hora, né, Cirilo? Que a gente não sabia se era o fim desta história de fato. E as coisas nos bastidores sempre muito estranhas, porque em nenhum momento Atlético e Hulk se abraçaram ali e postaram alguma coisa em rede social. O Hulk fica, o nosso camisa 7 vai ficar. Isso não aconteceu em momento algum. E hoje, tá vindo lá da imprensa carioca, com o nosso José Ilan e posteriormente com a Joana de Assis, informações de que, de fato, essa história não acabou e que o Fluminense está animado e a negociação por detalhes do Hulk defender o Fluminense e essa novela, né, chegar ao fim. O Hulk, que ontem na Arena MRV, ele estava no camarote, acompanhou o jogo, os torcedores foram lá, tiraram foto, pediram para ele ficar, e o semblante do Hulk, né, a gente observa que tá bem triste o Hulk, né? Isso foi no sábado, isso foi ontem, então são indícios aí que de fato as coisas estão acontecendo e que o Hulk provavelmente não defenda o Atlético em 2026. Tentei apurar dos dois lados, Cirilo, e os dois lados neste momento em silêncio sobre esta situação do Hulk. A gente segue apurando
principalmente, né, porque onde há fumaça há fogo, e são notícias que vêm até com detalhes das negociações entre Atlético e Fluminense. O GE está dando, por exemplo, que o Atlético teria pedido ao Fluminense para o Hulk não entrar em campo em 2026 quando for enfrentar o Atlético, nos 2 jogos do Campeonato Brasileiro, se tiver outro também da Copa do Brasil, onde forem se encontrar. É um dos pontos que teria sido pedido pelo Atlético. Um outro, né, que o jogo da aposentadoria do Hulk seria com a camisa do Galo. Então, e uma participação também em jogadores das categorias de base do Fluminense. Foram pontos que o GE trouxe. Estão tentando apurar isso para trazer para você, ouvinte da Itatiaia. Mas o que a gente pode falar, né, a gente trabalha nessa área há muito tempo, onde há fumaça há fogo, e de fato a situação ela nunca esteve paralisada, né? Principalmente por isso, Cirilo. Em nenhum momento os dois lados, um falava de um lado, outro falava do outro. Em nenhum momento, melhor dizendo, os lados se juntaram para garantir a permanência. Então, a gente segue apurando, mas, vou falar, Cirilo, dificilmente o Hulk, ele veste a camisa do Atlético em 2026. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal. Deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!